Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 2. Open your Bibles in Galatians chapter 2. Algumas pessoas fazendo aniversário hoje. Some people having their birthdays today. Uma das coisas que eu mais gosto no aniversário One of the best things during the birthday é a comida. is the food. Na verdade, uma das coisas que eu mais gosto que as pessoas assim me convidam para ir na casa delas é One a of comida. my favorite things for people to invite me over is for food. Desculpa, estou sendo sincero, né? Sorry, I'm just being honest. Uma vez alguém falou comigo assim, pastor, eu queria tanto que você fosse lá em casa, a gente queria fazer uma comida para você. One time someone said, Pastor, I wanted to go to my house. We want to cook for you. Aí eu falei, não espere ir na sua casa. And I said, don't wait for me to go to your Eu almoço house. todos os dias, I have lunch every janto day. todos os dias. I have dinner every Se day. não der para ir na sua casa, faz um can't go to to-go, your envia home, lá para casa que eu vou Just comer send do it to mesmo go to jeito. my house. I'm going to eat the same Tô thing. brincando. Just kidding. Gálatas capítulo 2. Galatians chapter 2. Meu desejo era ler o capítulo inteiro, My desire was to read the whole chapter, mas eu vou ler do versículo 6 até o versículo 14. but I'm going to read verse 6 until verse 8, Quero ler 14. na nova versão transformadora. É uma tradução que eu tenho usado para ler os textos aqui no domingo. E embora seja uma tradução relativamente nova ao público, mas traz uma clareza, principalmente quando nós falamos para pessoas que estão em todos os níveis de conhecimento da palavra. Eu acredito que você vai assimilar melhor a leitura e a gente conseguir ganhar um pouco mais de tempo para aplicar melhor a ministração da palavra. Versículo 6 diz assim: Verse 6. Quanto aos líderes, cuja reputação, o propósito, não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo. Nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava, ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios. Assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus, pois o meu Deus, que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. Salta alguns versículos, vamos ao versículo 11. Jump to verse 11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que o insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou ser levado por ela. Vamos orar? Let's pray. Espírito Santo, nosso desejo e a nossa oração esta manhã Holy Spirit, our prayer this morning é podermos transmitir o som da tua voz ao teu povo. is to transmit the sound of your voice to your people. Fala conosco, Senhor, além da nossa capacidade de articular palavras. Speak to us beyond our own words. Que o nosso espírito esteja desarmado, May our spirit be off guard, totalmente rendido, completely surrendered para ouvirmos a tua voz. to listen Esse to é o your nosso voice. desejo, That's our a desire nossa oração, and our prayer em nome de Jesus. in the name of Jesus. Tome seu assento, queridos, obrigado. You may be seated. Thank you. Nós temos falado nesses últimos domingos sobre o espírito de religiosidade. We've been talking about the spirit of religion. E eu confesso para vocês que em alguns momentos ao longo dessas semanas eu tenho ouvido e eu tenho conversado com pessoas acerca dessas ministrações. And I confess to you that I've been speaking to people along these weeks about these sermons. Alguns dos testemunhos que nós temos ouvido Some of the testimonies we've been hearing têm nos encorajado a entender que o Senhor
está fazendo algo grande nos nossos dias. They've encouraged us to understand that the Lord is doing something great in our days. Eu quero deixar muito claro aqui a minha posição e principalmente a minha missão a todos vocês. And I want to make it very clear what my goal is today. Eu não tenho absolutamente nenhum motivo para denunciar, para ferir ou para trazer qualquer informação que venha a desrespeitar pastores, igrejas ou autoridades. I don't have any reason to expose or hurt any pastors or any other churches. Falar mal de pastor nunca fez parte da minha vida. Talking bad about another pastor never was a part of my life. Porque uma pessoa que fala mal de um pastor, no mínimo, ela não entende, não sabe o que é um ofício de um pastor. Someone that talks bad about a pastor at the least doesn't know what it means Não to be a significa que pastor. pastores, assim como eu e outros, fazemos tudo de certo. Doesn't mean that us pastors do everything right. Então existe uma diferença entre falar da atitude errada de um pastor There's a difference between you speaking about the wrong action of a e pastor falar mal de um pastor, de uma and pessoa. speaking badly about a person. Quando nós falamos sobre a influência do espírito de religiosidade, When we talk about the influence of the spirit of religion, dos principais intuitos que temos e que recebemos como missão do Senhor one of the main goals that we receive as a mission from the Lord é trazer uma palavra que vem esclarecer as nossas mentes is to bring a word that will bring clarity to our e minds proteger as nossas vidas and protect our lives de influências que podem vir através de pessoas, através de ensinamentos e tentar bloquear o que Deus deseja fazer conosco. from influences that can come through people or teachings to block what God wants to do with us. Quando nós assumimos esse lugar de risco para falar de coisas sensíveis que acontecem dentro da igreja. When we take this place of risk to speak about sensitive things that happen in the church, Como eu disse, não com a motivação ou com o intuito de denunciar ou de ferir ou desrespeitar, like I said, not with the motivation to expose hurt, mas de trazer clareza a cada um de nós. but to then bring clarity to each and every Eu one of acredito us. que essa cultura I believe that this culture que vem a partir desse ensinamento that comes from this teaching nos protege em relação àquilo que Deus está fazendo e deseja fazer ainda mais. protects us with what God wants to do with E us. por isso nós estamos ministrando dessa forma. And because of that, we are giving these Não é para sermons. que estejamos em um lugar que as pessoas não podem nos tocar ou nos questionar, It's not for us to be in a place where people can't question or touch mas us. é exatamente o oposto. But it's exactly the opposite. É para trazer clareza às pessoas To bring clarity to que people. quando qualquer liderança em qualquer aspecto ou nível da sua vida estiver debaixo de uma influência So any leadership in any aspect of your life is under an influence de um espírito de religiosidade, of the spirit of religion, você possa se posicionar you can then position e você yourself possa argumentar acerca daquela and atitude. you can argument against that action. Alguém comigo nesta manhã? Anyone with me? Eu quero dizer para você o quão vulneráveis nós estamos desse ataque, dessa influência de um espírito de religiosidade dentro da igreja. To tell you how vulnerable we are to an attack of a spirit of religion. in Todos the nós church. All of us. estamos vulneráveis a isso. We're vulnerable A to this. ação desta influência de uma religiosidade. The action of the influence of religion. Todos nós. All of us. E eu quero falar um pouco aqui sobre a vida do apóstolo Pedro. And I want to talk a little bit about Peter. Apóstolo Pedro. Apostle Peter. Sim, ele teve seus altos e baixos durante o ministério de Jesus. Yes, he had his ups and downs during Jesus' Mas ministry. lembre-se que Pedro foi aquele que recebeu as chaves do reino, foi aquele que tinha autoridade sobre o governo da igreja em Jerusalém. Remember that he was the one that received the keys of the kingdom. He had the authority over the church in Lembre-se Jerusalem. que Pedro foi aquele que através dele o Senhor operou diversos milagres. He was the one that through him the Lord did so many miracles. E se Pedro esteve vulnerável a essa influência, And if Peter was vulnerable to this influence, quanto mais eu e você. imagine us. Junto com Pedro,
With Peter, no texto que nós in lemos, the text that we read, acerca da liderança da igreja que estava em Jerusalém, that talks about the leadership of the church that was in Jerusalem, estava Tiago. there was James. Tiago era irmão do Senhor Jesus James was Jesus' brother, e era o pastor da igreja que estava em and Jerusalém. he was the pastor of the church in Então eu Jerusalem. não estou falando aqui de uma influência qualquer. So I'm not talking about any influence. Eu estou falando de um homem como Pedro. I'm speaking of a man like Eu estou Peter, falando de membros da igreja que estava em Jerusalém, of members of a church in Jerusalem, que era a igreja mãe, that was the mother e church. por ser a igreja mãe era o modelo, And that because of that it was the era a model, autoridade it was the authority sobre as demais igrejas. over the other churches. Então, se eles estiveram debaixo de, em algum momento, debaixo de uma influência de um espírito de religiosidade. So if they were under the influence of a spirit of religion, Se Pedro, na posição que ocupava, em alguns momentos, foi atacado e cedeu aos ataques desse espírito, if Peter was attacked and gave place to these spirits, nós não podemos abaixar as nossas guardas. we can't let our guards down. Nós precisamos estar atentos. We have to be E attentive. nós precisamos proteger com a informação bíblica, com o ensinamento bíblico as pessoas que estão ao nosso And we redor. have to protect with biblical teachings those around us. Porque no momento que cedermos à influência de tais Because espíritos, in the moment we give place to the influence of these spirits, nós não teremos condições de avançar nesses ensinamentos. we won't be able to advance in these Porque teachings. existem pessoas que foram blindadas com o conhecimento da palavra Because there are people that are protected by the knowledge of the word, e que podem, com conhecimento e discernimento do Senhor, and that can, with knowledge and discernment of the Lord, não nos atacar, not attack us, mas nos ajudar a entender que o caminho que estamos trilhando não é um caminho que o Senhor planejou para a igreja. but help us to understand that the way that we're walking isn't Alguém the one comigo that the nesta Lord manhã? planned. Isso não significa que aconteça só na igreja. Doesn't mean this happens only in Eu church. estou usando o exemplo da influência da igreja de Jerusalém, da igreja que estava em Antioquia, da pessoa de Paulo, I'm using the example of the church in Jerusalem, of Paul, mas acontece em todos os ambientes. but it happens everywhere. Acontece em casa conosco que somos pais acerca dos nossos It filhos. happens at home with our, as parents with our kids. Acontece no nosso trabalho conosco, que às vezes estamos numa posição de patrões ou de liderança no trabalho sobre as outras pessoas que nós exercemos influência It sobre happens elas. in our jobs as an employer. Acontece nas nossas vidas como maridos, Happens in our life as em relação à husbands, nossa casa, à nossa família. in relation to our family. O espírito de religiosidade busca controle a partir de uma posição de influência sobre as The pessoas. spirit of religion seeks control Quando with a position of nós influence. denunciamos a ação dele, When we expose the action of this spirit, nós estamos indo contra aquilo que nós acreditamos que o inimigo usa para tentar, dobre a sua atenção, tentar limitar aquilo que Deus deseja fazer nas nossas we vidas. go against what the enemy uses to try and limit what God can do in our Nós não lives. temos dificuldades em sermos fiéis ao Senhor na luta e na adversidade. We don't have a hard time being faithful to the Lord in Até porque difficult as lutas e times. as adversidades nos aproximam de Deus. Especially because battles bring us closer to God. Nós não temos dificuldades, às vezes, em sermos fiéis ao Senhor no momento da crise financeira. We don't have a hard time being faithful to the Lord when we're going through financial Até porque a crisis. crise financeira nos tira o controle das coisas. Because the financial crisis takes us away from the E control quando a gente of perde o things, controle das coisas, And nós when we nos lose aproximamos control, ainda mais de Deus. we come even closer to God. A nossa dificuldade Our challenge é quando as coisas estão indo bem. is when everything's good. É quando as nossas contas bancárias estão It's abastecidas. when our bank accounts are full. É quando as nossas empresas estão prosperando. It's when our businesses are E prospering. dentro do contexto de igreja local, And in the context of a a local nossa church, dificuldade our é quando a challenge igreja está avançando. is when the church is É advancing. quando a igreja está It's crescendo. when the church is É quando as growing. pessoas estão se achegando para serem membros dessa It's igreja. when people are coming to be A members. dificuldade de lidar com o sucesso The challenge in dealing with success é muito pior is so much do que a greater dificuldade que temos de lidar com o fracasso. than dealing with failure. Porque no fracasso estamos quebrados. Because in failure we're broken. No fracasso nós estamos In feridos. failure we're hurt. No fracasso nós estamos
estamos no chão, na lona. In failure, we're on the ground. Mas no sucesso nós estamos nesses lugares de influência sobre outras But in pessoas. success, we're influencing people. Eu vou citar um texto antes da gente voltar na passagem que nós lemos, porque vai nos dar um fundamento melhor para aquilo que estamos falando. I'm going to talk about another text before we go back to the one Quando a we gente read. olha sobre a igreja primitiva, When you look at the old church, logo depois do dia de Pentecostes, que foi aquele dia principal de inauguração e estreia da igreja, right after Pentecost, that was the inauguration o of the evangelho church, começou a se espalhar em outras cidades a partir de uma grande perseguição. the gospel started to expand coming from a great persecution. Você lembra que Estevão foi apedrejado? Remember, Stephen was, Você lembra que o Dead. evangelho começou a chegar nas cidades circunvizinhas? the gospel started to be spread to the neighboring cities. Foi a maneira que Deus usou trazer perseguição para que eles saíssem do conforto de Jerusalém. God used persecution for them to leave the comfort of Jerusalem. Deus continua usando esses métodos. And God still uses those Quando a methods. gente está muito confortável numa situação, Deus permite uma perseguição, Deus permite uma prova, Deus permite uma luta para mexer um pouco conosco. When we're too comfortable, the Lord allows some trial and battles to shake us a E aí little. nós adiantamos a história da igreja e nós vamos no período quando os apóstolos começaram a morrer, a se tornarem mártires na igreja. And then we fast forward when the apostles started to die and become martyrs. Alguns foram crucificados, Some were crucified. outros foram decapitados, Others had their head outros off. foram lançados no fogo, na fornalha. Others were thrown in a furnace. E aí a gente acha que a história da igreja inteira foi marcada por sofrimentos, lutas e perseguições. And we think that the story of the church as a whole was marked by suffering and Quando a gente persecution. observa no capítulo de número 9 do livro de Atos, But when we look at Acts 9, você vai perceber uma coisa, you notice que a something. igreja em Jerusalém That the church in estava Jerusalem vivendo um tempo de paz e expansão. was living a time of peace and expansion. Ou seja, Or be a it, igreja em Jerusalém the church in estava Jerusalem vivendo um dos seus melhores was momentos. living their best life. Depois da perseguição, After a persecution, igreja cresceu ainda the mais, church grew, obreiros foram treinados, people were o trained, Senhor começou a pedir que separassem novos the Lord obreiros started to ask to separate e the começaram a members ser enviados às outras so nações. they could be sent to O other evangelho places. começou a chegar em outras The cidades gospel started to arrive e to other começou a cities. prosperar onde o evangelho chegava. And it would prosper wherever it went. Preste atenção nisso, Pay attention. porque Deus leva o apóstolo Pedro a uma experiência transcendental. Because God brings Peter to a very strong No capítulo experience. 10 do livro de Atos dos In Apóstolos, chapter 10 of Acts, Pedro chega numa cidade Peter comes to a city fora das redondezas de Jerusalém, outside of the outskirts of aonde Jerusalem, estavam ali gentios, where Gentiles were aonde there, estavam ali não judeus, where non-Jews were aonde there, estavam ali pessoas que aos olhos de muitos eram rejeitadas por não conhecerem ao Senhor. were people that were rejected by many because they don't need E it. Deus dá a Pedro uma experiência sobrenatural. And God gives Peter a supernatural Ele entra numa experience. cidade, He goes into a ele city. cura um paralítico chamado Eusébio, He heals a man that ele couldn't walk. ressuscita uma mulher chamada He Dorcas. brings a woman back to E aí life. ele sobe para um lugar, para um cenáculo, para um alpendre para orar. And then he goes up to a place to pray. E a Bíblia diz que quando Pedro chega ali, versículo 9 do capítulo 10 de Atos, And when Peter gets there, Acts o 10:9, Senhor leva ele numa visão aberta. the Lord takes him to an open vision A expressão bíblica é um arrebatamento de sentidos. and says that he was raptured in his E senses. Pedro começa a ver um grande lençol And Peter sees a big cloth amarrado pelas quatro pontas. tied on its four E ends. naquele grande lençol, ele começa a ver vários animais que ele considerava impuro. And there he sees many animals that he considered impure. E aí o Senhor diz para ele naquela visão: And the Lord tells him in that vision, mata e come esses animais. kill and eat these E animals. Pedro se recusa. And Peter Ele diz: refuses. como farei isso, Senhor? He says, how could I do Desde a that? minha infância eu nunca assim o fiz. Since I was a child, I never did that. Nunca fui instruído a isso. I was never instructed to this. Nunca aprendi isso na igreja. I never learned this in church. Eu não posso fazer aquilo que vai contra aquilo que foi ensinado. I can't do what goes against what I A was Bíblia diz que taught. 3 vezes o Senhor dizia: mata e come. The Bible says that the Lord said this 3 times E aí no to him. final o Senhor dá uma mensagem a Pedro que realmente ele queria transmitir através da visão. And in the end, God gives a message to Peter that he wanted to teach him through Ele the diz assim: vision. não torne impuro aquilo que eu He purifiquei. says, don't make impure what I purified. Ele diz assim: não rejeite aquilo que eu aceitei. Don't reject what I accepted. Ele diz assim: não queira Don't desire bloquear ou impedir to stop
aquilo que eu quero fazer. what I want to do. Por que Deus dá aquela visão a Pedro? Why does God give that vision to Por que Peter? nós precisamos entender o que Deus falou com Pedro e que isso se aplica ao que Deus pode estar falando conosco nos nossos dias? Why do we need to understand that what God spoke to Peter could apply to what he is speaking to Deus us está querendo today? transmitir uma mensagem muito clara para Pedro. God wants to give Peter a very clear E que o message. espírito de religiosidade tenta bloquear nas nossas vidas. And the spirit of religion tries to block in our O que lives. Deus queria dizer para ele é isso. What God wanted to say to him was this: Por mais que você conhece muito, even though you know a lot, por mais que você já viveu muito, even though you've lived a lot, por mais que você já viu muito, even though you've seen a lot, mas você não conhece tudo. you don't know everything. Você não viu tudo. You haven't seen Por everything. mais que você tenha muitas experiências, Even though you've had so many mas o experiences, que eu quero e o que eu posso fazer na sua vida, talvez você nunca viu. what I can and want to do in your life, maybe you've E eu não never seen. quero que por você nunca ter visto, And I don't want, because you've never seen it, você rejeite. you then reject it. Final daquela visão, The end of that vision, o Senhor mostra para Pedro que existia um homem chamado Cornélio, the Lord shows to Peter that there was a man called que Cornelius tinha recebido visões de Deus that had received visions e from que tinha God, enviado alguns dos seus servos a procurarem Pedro onde Pedro estava. and that had sent his servants to find Peter. Estou falando de uma época que não tinha telefone celular, tá, gente? There weren't phones in that E time. nem And GPS. there wasn't a GPS Ou either. seja, ou Deus te revelava onde alguém estava ou você não o encontrava. So either God revealed to you where that person was or you wouldn't find them. Deus mostrou para Cornélio onde Pedro estava. God showed Cornelius where Em Peter sonho was. e em visão, In dreams and in visions. Cornélio envia seus servos. Cornelius sends his E aí servants. Deus fala com Pedro que tinham pessoas ali embaixo And God speaks to Peter and says there are people que down estavam there procurando ele that were looking e for que him. ele deveria seguir com essas And pessoas. he should follow these people. Pedro sai daquele lugar onde ele tem a visão transcendental, Peter leaves that place where he had that marvelous vision. observa aqueles homens que estão o procurando He sees those men that are looking e for diz him. assim: sou eu que vocês estão And he procurando. says, I'm the one you're Vamos looking lá for. juntos para essa missão. Let's go to this mission Que together. missão era essa? What mission was A this? missão era ir na casa de um gentil, The mission was to go to a Gentile homem home, que tinha costumes diferentes, a man that had different homem que customs, tinha pensamentos diferentes, that had different thoughts, mas que Deus estava se revelando a ele. but that God was revealing himself Fora to him. dos padrões, Outside of the standards, fora do entendimento. outside of the E o que Deus understanding. queria mostrar com aquela visão And what God wanted to show with that era mais ou vision menos isso. was kind of like Eu this. vou te mostrar, eu vou fazer algo novo e eu não quero que você rejeite. I'm going to do something new and I don't want you to reject it. Prepare o teu coração, Prepare your porque eu heart. estou para fazer coisas novas que você nunca viu Because I'm about to do new things you've never e seen. você não pode And you rejeitá-las. can't reject Porque them. no momento que você rejeita, Because the moment you reject sem them, saber, você estabeleceu um limite. without knowing you No establish a momento que limit. você aceita, But when you accept sem it, saber, você se abriu without knowing you've opened para que o yourself, Senhor possa fazer aquilo que Ele bem quer so the Lord can do as He e possa se pleases mostrar soberano na sua vida. and can show Himself sovereign in your Sabe o que life. acontece? You know what happens? Pedro chega na casa de Cornélio, Peter gets to Cornelius' house, totalmente desqualificado, totally disqualified, pensamentos diferentes, different kind of costumes thinking, diferentes. different customs. Quando Pedro ora, And when Peter o prays, mesmo Espírito que desceu em Atos dos Apóstolos no capítulo the 2, same spirit that was in Acts 2, sobre aproximadamente 120 judeus convertidos ao Senhor. that was poured over at about 120 Jews Puros, that were pure, os mesmos judeus the same Jews que receberam a visitação do Espírito Santo, that received the visitation of the Holy Spirit, conhecedores da palavra, knowing of the word, frequentadores dos cultos, attending the services, membros das igrejas, members of the churches, que talvez pensando e olhando para suas condutas nos levaria a entender que aquele era o motivo pelo qual Deus os estava visitando. that maybe looking at how they lived would bring us to think that that's why God visited them. Aí Deus pega esse mesmo mover But God gets that e same leva na move casa de Cornélio, and brings it to Cornelius' improvável, house. Improbable, desqualificado, unqualified, sem nenhum conhecimento, with no knowledge, sem nenhum costume, with no custom, não comia as mesmas coisas, didn't eat the same não things, se vestia do mesmo jeito, didn't dress the same não way, tinha as mesmas formas. he didn't have the same ways of Mas Deus fala assim: living. Pedro,
God says, Peter, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. don't make impure what I Não purified. rejeite o que eu quero fazer. Don't reject what I want to do. Uma das grandes ações da influência do espírito de religiosidade One of the great actions of the influence of the spirit of é religion desqualificar as pessoas que pensam diferente de is to você. disqualify people that think different from you. Porque se você não pensa como eu penso, Because if you don't think like I think, se você não faz como eu if faço, you don't do it like I se do, você não toma atitudes como eu tomo, if you don't make decisions like I do, então Deus não pode se manifestar para so você. God can't be manifested to you. E aí o Espírito Santo desce da casa de Then Cornélio. the Holy Spirit is released over the house E of eles são Cornelius, cheios do Espírito, and they're filled with the com Spirit, visões e revelações dos with céus. vision and revelations of É heaven. como se Deus falasse assim: And it's as if God said, vem cá, doutor em divindade. come here, doctor in Vem divinity. cá, teólogo. Come here, Explica isso daí theologist. agora. Explain that. Explica. Explain that. Vem cá, você que já está há 30 anos servindo a Deus, Come here, you that serve God for 30 years. que já leu a Bíblia tantas vezes, Read the Bible so many que tem times. tanto conhecimento. That has so much knowledge. Explica a soberania do Senhor. Explain the sovereignty of the Explica a Lord. graça do Senhor. Explain the grace of the Explica Lord. a escolha do Senhor. Explain the Lord's choice. Explica isso. Explain that. Quando você tenta explicar, When you try você to, tenta empregar elementos, you try to put elements, colocar coisas place onde Deus nunca things colocou. where God never did. Deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you something. Existe um mover que, inclusive, eu recomendo a todos que não assistiram esse filme, Jesus Revolution, a Revolução de Jesus. There's a move, I recommend everyone to watch the movie Jesus Revolution. Mais ou menos 4, 5 décadas atrás nesse país, About 4 or 5 decades ago in this country, que moveu essa nação de todos os lados, that moved this nation from every mas que corner, começou but that started com uma visitação de Deus no meio de um povo que era rejeitado por toda a with sociedade, the visitation of God on a people that was rejected by porque se society, vestiam diferente, because they dressed porque differently, pensavam because they diferente. thought differently. Enquanto eles eram rejeitados por todos, While they were rejected by Deus everyone, começou a se mover no meio deles. God started to move in their E midst. glória a Deus, And glory to porque God. teve um pastor There was one pastor louco o suficiente crazy enough para perder muitos membros importantes da sua to igreja lose so many important members of his e church dar lugar para essas pessoas que estavam tendo um encontro genuíno com o Espírito and give a Santo. place to these people that were encountering the Holy Deixa eu Spirit. dizer para você uma coisa. Let me tell you something. Se Deus quiser responder aquilo que nós estamos buscando e orando com coisas que nós nunca If vimos, God wants to answer us with things, what if God wants to answer us with things that we never seen? e se a resposta de Deus para esses últimos dias What if God's answer for these last em days trazer um mover sobrenatural do seu Espírito sobre a in igreja bringing a supernatural move of His Spirit over the vier church por caminhos que nós não entendemos, comes by ways we don't understand, vier por pessoas que nós não as qualificamos, comes by people that we don't qualify them? será que estamos disponíveis e dispostos a aceitar e a receber isso? Are we available and willing to accept that? Ou será que nós vamos rejeitá-los porque não pensam como nós Or will we pensamos? reject them because they don't think like we do? É exatamente em cima dessa It's verdade exactly on top of that que truth exalta a soberania do Senhor that the Lord's sovereignty is e que exalted abate a estrutura dos pensamentos humanos. and that it puts down the structure Que of como human igreja nós thoughts. precisamos estar abertos. That as a church we have to be open. Porque Jesus pode ser o nosso Salvador sem ser o nosso Senhor. Because Jesus can be our Savior without being our Mas eu quero dizer para Lord. você que a manifestação do poder de Deus no seio da igreja não acontece somente quando Jesus é o nosso Salvador, But the manifestation of God's power in the church doesn't happen only when Jesus is our mas Savior. acontece quando Ele é o nosso Senhor. But it happens when He is our Nós Lord. nos colocamos em um lugar de submissão, We place ourselves submitted to Him. renunciamos o nosso entendimento para falar: Senhor, We let go of our understanding to say, Lord, seja Deus sobre este lugar, be God over this seja place. Senhor sobre esta casa. Be Lord over this Se o house. Senhor quiser fazer algo que eu nunca vi, If you want to do something I've never só seen, tenha misericórdia de mim para que eu não just rejeite. have mercy on me so I don't reject Faça it. como But queres. do as you please. Voltando ao texto que nós lemos, And going back to the text that we read, preste atenção nisso. pay attention to Porque this. Pedro teve essas experiências na casa de Cornélio, essas experiências com o arrebatamento de sentidos, essas experiências de ouvir a voz do Senhor de maneira tão clara. Because Peter has so many of these experiences of listening to the voice of God so Mas clearly. mesmo assim, But even foi then, influenciado
He was por um influenced espírito de religiosidade que dominava a vida de alguns irmãos na igreja em Jerusalém. by a spirit of religion that was over the lives of some brothers O in que estava Jerusalem. acontecendo? What was happening? Paulo está escrevendo aos Gálatas uma carta combatendo esse comportamento. Paul is writing to the Galatians going against that Porque behavior o trabalho na Galácia estava prosperando. because the work there was E prospering. Paulo vai compartilhar uma experiência que tinha acontecido lá em Antioquia. And Paul was telling an experience that E happened Paulo in está dizendo Antioch. assim, pessoal, deixa eu dizer para vocês uma coisa. And he says, guys, let me tell you something. Depois de 14 anos, com as experiências que eu tive com o Senhor, After 14 years, the experiences I have with the eu Lord, fui lá em Jerusalém. I went to Jerusalem. Levei Barnabé comigo. I brought Barnabas Levei with me. Titus comigo, que era grego. I brought Titus, that was a Greek, E with eu me. fiz uma reunião junto com os apóstolos acerca da revelação do evangelho para os gentios. And I had a meeting with the apostles talking about the revelation Eu of me the reuni gospel com to the eles. Gentiles. I got together E eu with them. mostrei para eles a revelação do que o Senhor tinha me dado para os gentios. And I showed them the revelation that God gave me to the Gentiles. E eles disseram para mim, Paulo, você está certo. And they said, Paul, you are right. Está tudo certo o que você está fazendo. Everything is good. You're doing it right. Só não deixe de ajudar os pobres. Just don't not help the Isso está no poor. começo do capítulo 2 da carta aos Gálatas, você pode ler em casa. This is in the beginning of Galatians Só chapter não 2. deixe de assistir as pessoas em suas necessidades básicas. Just make sure you help people with their basic Mas needs. sobre o evangelho que você está pregando, But about the gospel that you're preaching, continua pregando, keep preaching. porque Deus vai continuar fazendo coisas Because grandes. God's going to still do great things. Paulo sai daquela reunião de portas fechadas Paul leaves that meeting behind e closed vai doors viver um grande mover de Deus na igreja em Antioquia. and goes to live a great move of God in the church in Antioch. Só que de repente, But then o suddenly, trabalho prosperou tanto it was so que foi necessário, prosperous como é necessário, uma supervisão. that supervision is necessary. Ninguém pode achar que vai crescer sozinho sem alguém ser contra algumas coisas que você faz ou fala. No one can think you're going to grow by yourself without anyone being against Existe what uma you grande say. diferença entre o corte e a poda. There's a great difference in between you cutting and Mas o cutting to instrumento grow. usado para o corte e para a poda é o mesmo. It's the same instrument that's used. Em muitos momentos Deus está usando pessoas para nos podar. In many times the Lord is using people to help us E grow. nós rejeitamos porque nós achamos que eles querem nos cortar. But we reject it because we think they want to hurt us. Só que o corte é para morrer, But hurting is for mas a death. poda é para prosperar. But for you to grow, it's for you to Então, de prosper. tempos em tempos na nossa vida, Deus vai enviar pessoas para nos podar. So time and time in our lives, God's going to Então send people to Pedro help us começou grow. a dar uma volta naqueles lugares. So Peter then started to hang out around those Quando ele places. chega em Antioquia, And when he gets to ele se Antioch, assenta com os gentios. he sits with the Ele Gentiles. come com os gentios. He eats with them. Ele celebra com os He gentios. celebrates with them. Ele está vivendo o que Paulo estava vivendo junto com aqueles irmãos. He's living what Paul was living with those Está brothers and vendo com os sisters. seus olhos o mover de Deus naquele lugar. He's seeing with his eyes the move of God in that Só que place. de repente, But then suddenly, alguns, como a Bíblia diz, da parte de Tiago. some coming from James. Tiago era o pastor da igreja em Jerusalém. James was the pastor of the church in Da Jerusalem. parte de Tiago significa alguns membros da igreja em Jerusalém. So that meant some members from the church in Jerusalem. Aqueles irmãos Those brothers que and Paulo sisters chama eles de falsos irmãos, that Paul calls them fake brothers, eles começaram a fiscalizar o trabalho, they started to want to supervise the work, não com o intuito de trazer alguma coisa para somar ou multiplicar, but not with the intent of bringing something to add on, mas com o intuito de achar defeitos para criticar e rejeitar. but to find things to criticize. Porque o espírito de religiosidade, Because the ele spirit of não religion olha, ele não olha tentando ajudar aquilo que precisa ser ajudado. doesn't look trying to help what needs to be Ele helped, olha tentando criticar aquilo que está sendo feito. but it looks to try and criticize what's being done. Espírito de religiosidade The spirit of religion tenta colocar na nossa cabeça, tries to put in our minds, tenta colocar na cabeça das pessoas tries to put in people's que o minds fato delas não serem qualificadas aos olhos dessas tais pessoas, elas têm que parar de fazer o que elas estão that fazendo. because they're not qualified in the eyes of those people, they have to stop Olha o doing que what they're doing. aconteceu. So look what happened. Quando eles chegaram na igreja, When they got there, Pedro viu a influência daquele espírito Peter saw the influence of that spirit através daqueles irmãos through those brothers, e cedeu. and he gave a space. E aí os gentios que estavam comendo com The eles, Gentiles that were eating with them, Pedro começou a se afastar desse pessoal. Peter started to get away from them. Sabe,
Eu não sei se você já esteve num ambiente assim ou numa circunstância assim. I don't know if you've been in a circumstance like that. Mas parece que em alguns momentos da nossa vida, But it seems like in some moments of our a lives, gente, por qualquer motivo, because of whichever reason, a gente cede à influência de pessoas que querem nos controlar. we give space to the influence of people that want to control E às us. vezes elas não nos controlam com palavras e And argumentos. sometimes they don't control us with Às words or vezes arguments. só a presença daquela pessoa te faz ficar atado But just their presence e ties you. mudar a sua And atitude, it makes you change your behavior, perdendo a sua identidade, a sua losing essência, your identity, your essence. porque você está aprisionado por uma influência que vem através de alguém que está tentando te parar. Because you're imprisoned by the influence that comes from someone that's trying to stop Ninguém you. falou nada. No one said A anything. presença deles Their presence trouxe a influência de uma religião que os gentios não praticavam, but the influence of a religion that the Gentiles didn't que practice travou Pedro. that tied up Peter. E Pedro começou a se afastar. Peter started to get away, Só que glória a Deus, but glory to God. porque mesmo sem desrespeitar, ferir, ou mesmo sem quebrar nenhum Because princípio, without disrespecting, without breaking any principles, a Bíblia diz que Paulo se levantou, the Bible says that Paul got up fez diante de todos, and he did it before everyone. e falou assim: Pedro, He said, Peter, o que você está fazendo? what are you doing? Sendo você judeu, Being you a Jew, você estava agindo como gentil you were acting as a por Gentile. causa do entendimento da fé em Cristo, que não tem judeus ou gentios, somos todos um só. Because of the understanding that we're one in the E faith agora, in só porque esses Christ. irmãos chegaram, Now, just because these brothers você quer got que here, os gentios tomem a postura de judeus e comecem a se circuncidar? you want the Gentiles to be like Jews Você and está errado. circumcised. You're wrong. Você está completamente errado. You're completely wrong. Porque se nós buscássemos a justificação através das obras da lei, Because if we seek to be just through the works of the nenhum de law, nós seríamos justificados. none of us would be Todos justified. fomos achados em falta. We were all found in failure. Mas quando buscamos a justificação But when we seek to be na just, fé que temos no Filho de Deus, que é o Senhor in Jesus, the faith we have in the Son of então já não God, tem judeu, then there's no Jew, já não tem gentil, there's no Gentile, já não tem escravo, there's no slave, já não tem senhor, there's no master, já não tem pobre, there's no poor, já não tem rico, there's no rich, já não tem pastor, there's no pastor, já não temos ovelha. there's no member. Não estou falando de nível de autoridade, I'm not talking about levels of estou authority. falando de igualdade. I'm speaking of Somos equality. todos um só em Cristo We are all Jesus. one in Christ. Um só. One. Pedro cede Peter gives a space influência daqueles irmãos que vieram daquela igreja to the influence of those brothers that came from that para church tentar inspecionar as coisas e trazer alguma coisa errada. to try and inspect everything and bring something wrong. O que eu amo What I love na atitude de Paulo in Paul's action, é que Paulo entende uma coisa e isso faz toda a diferença. he understands something and it makes all difference. Ele fala assim como você, Pedro, He says, just like you, Peter, foi enviado como apóstolo aos judeus, was sent as an apostle to the Jews, eu fui enviado como apóstolo aos gentios. I was sent as an apostle to the Os Gentiles. nossos modos operantes são diferentes, Our methods are mas nós different, buscamos o mesmo propósito. but we seek the same É que todos se purpose. salvem e cheguem ao conhecimento da graça de That Deus. everyone may be saved and find the knowledge of the grace of God. Só que a atitude de Pedro, But Peter's action, pela influência e autoridade que ele tinha, by the influence and authority he had, mudou o comportamento de vários líderes da igreja em Antioquia. changed the behavior of many leaders in Antioch. Pasmem, até o próprio Barnabé mudou o seu comportamento Even Barnabas himself changed his por causa behavior da atitude de Pedro. because of Peter's action. O risco que nós corremos The risk that we quando have estamos em uma posição de influência when we're in a position of e influence damos brechas a uma influência de um espírito de religiosidade and we give space to a spirit of religion que nos leva a querer olhar para as pessoas that takes us to look at people e falar assim: se você não pensa como eu penso, and say, if you don't think like I se think, você não faz da maneira que eu faço, you don't talk like I do, então você é inferior,
So you're inferior, você está abaixo, you're under, você não está qualificado. you're not Que o qualified. espírito de religiosidade dentro da igreja, Spirit of religion inside of the que ele church, está buscando em sua essência, what it's seeking in its não é essence separar pessoas isn't to separate que people eventualmente vão para o mesmo lugar, that will eventually go to que the vão same passar a place, eternidade that will juntos. spend eternity together. Não é separar It's not pessoas. separate A people. separação é apenas uma consequência. Separation is just a consequence. Que ele busca What it seeks é trazer uma mentalidade na cabeça das pessoas para limitar o operar e o agir de is Deus. to bring a mentality to people's heads to limit the work of Porque God. se eu começo a limitar o que Deus pode fazer, Because if I start to limit what God can eu do, nunca vou conseguir viver a novidade do que Deus deseja realizar na igreja. I'll never be able to live the news that God wants to do in our Porque lives. novo que Deus pode trazer para o meio de pessoas que estão fechadas e trancadas dentro da sua própria mentalidade, Because the new thing that God can bring to those that are trapped inside their own mentality vai trazer muito mais prejuízos do que lucro. will bring so much more pain Vai than trazer gain. muito mais danos do que será favorável àquela igreja. Will bring so much more harm than will be favorable to that Mas church. ouçam isso. But listen, Deus God está para fazer algo grande na igreja dele. is about to do something great in O His fato de church. estarmos vivendo um tempo especial como igreja neste lugar. The fact that we're living a special time as a Em church. 37 anos que essa igreja foi fundada e plantada nesta cidade. 37 years this church has been in this Nós city. estamos vivendo a melhor época e o melhor tempo que essa igreja já viveu. We're living the best time that this church has Só ever que isso lived. não significa But that doesn't que mean nós não estejamos vulneráveis à ação de um espírito de religiosidade that we're not vulnerable to the action of a spirit of religion que tenta nos influenciar para criar um modelo e um padrão that tries to influence us to bring a model and a ao standard ponto de julgarmos as pessoas que não fazem o que fazemos, que não pensam como pensamos e desqualificá-las. to the point that we judge people that don't think like we do and Nós precisamos disqualify them. entender What we have to é que o que understand está acontecendo neste lugar is that what's happening in this também place está acontecendo em muitos outros lugares onde igrejas, pastores, líderes não tomaram posse dessas igrejas. is also happening to many other churches that the pastors and leaders didn't take Nós possession of them. recebemos de Deus We receive from a God responsabilidade do rebanho the responsibility of the e não o church, controle sobre o rebanho. but not the control over the Nós church. temos a responsabilidade We have the e responsibility, não o controle. not the control. Esta divisão é muito tênua. It's a very thin line. Essa linha é muito fina. Very thin line. Porque se temos a responsabilidade, Because if we have the responsibility, temos o dever de proteger, we have the duty to temos o protect, dever de ensinar, the duty to teach, temos o dever de zelar, the duty to have mas zeal. nada disso nos dá direito de possuir. But none of that gives us the right to A possess. promessa de Jesus é que a igreja dele The seria promise edificada of Jesus is that His church would be e as edified, portas do inferno não prevaleceriam contra ela. and the gates of hell wouldn't prevail against Quando a it. igreja começa a perder a sua força, When the church starts to lose its perder strength, a sua influência, lose its influence, perder a sua essência, lose its essence, pode ser it could be que faltou o discernimento na liderança. that it was lacking in the discernment of the leadership. Foram influenciados por um espírito de religiosidade. They were influenced by a spirit of religion. Que quando nós começamos a perder o controle das When we coisas, start to lose control of things, nós queremos exercer isso a qualquer custo para dominar as pessoas. we want to exercise that by any cost to dominate Quero over dizer para people. você, queridos, I want to tell you que nesse tempo em que nós estamos vivendo, that in this time that we're living, todos que quiserem possuir e controlar a igreja de Jesus ficarão sós. anyone that wants to possess and control the church of Jesus will be alone. Porque se tem algo que essa nova geração busca e às vezes busca de maneira errada, Because there is something that this new generation seeks and maybe seeks in a wrong way sometimes. chama liberdade. It's called E a freedom. verdadeira liberdade And true freedom não é você fazer o que você quer, is not you doing what you want, mas é você obedecer o que Deus te manda. but it's you obeying what God E em tells you muitos to momentos do. dentro da igreja nós não temos liberdade para obedecer a Deus porque existem pessoas tentando nos controlar. In many moments in the church, we can't obey the Lord because people are trying to control us. Processo da nossa obediência The
process of our que obedience abre e amplia a nossa visão para aquilo que Deus deseja is fazer. what opens our vision to what God wants to Quanto do. mais eu entendo acerca de perder o controle para The Deus, more I understand about losing control for God, quanto mais eu aceito the more I accept renunciar tudo que eu sei to let go of what I know, para aceitar o que Deus deseja me mostrar, to accept what God wants to show me, mais eu saio do controle. the more I leave control. Porque um dos grandes poderes de controle chama-se conhecimento. Because one of the greatest powers of control is knowledge. E quanto menos você conhece, menos você controla. And the less you know, the less you No control. reino de Deus, In the kingdom of quanto God, mais você acha que sabe, the more you think you know, mais você se apodera do controle. the more you take E possession of quanto control. mais você controla, And the more you control, mais sozinho você está. the more alone you are. Menor é a visão do que você acredita que Deus pode fazer. The smaller your vision is of what God can Quanto do. mais você abre mão disso, The more you give up that, mais assustado você fica. the more startled you'll be. Porque você começa a ver o que Deus quer fazer. Because you start to see what God really wants O que to Deus do. pode fazer. What He really can Você do. começa a olhar muito além dessas 4 You paredes. start to look far beyond these 4 walls. E você começa a ver You start to see que o sacrifício de Jesus não foi somente para me encontrar e me lavar e me redimir e me salvar. that the sacrifice of Jesus wasn't just to O find me, redeem sacrifício me, de and save me, Jesus foi por toda a humanidade. but it was for all of humanity. Talvez essa mensagem não faça tanto sentido para a gente que está aqui hoje. Maybe this message doesn't make so much sense for us today. Porque nós sempre temos conosco algo muito peculiar. Because we always have something very peculiar with A gente us. só dá valor We only give value depois que a gente perde. after we lose something. A gente só se lembra dos ensinamentos We only remember the teachings quando a gente toma uma decisão errada. when we make a wrong decision. Mas a minha oração But my prayer é que no momento que o Senhor começar, ou será que Ele já começou a fazer coisas que nós não entendemos? is that when the Lord starts, or if He has already E started to nós do things we don't estivermos naquele understand, ponto de rejeitar o que Deus quer fazer, and we have that inch of rejecting what God is going to do, o Espírito Santo possa clicar algo na nossa the cabeça. Holy Spirit may click something in our Falar o minds. fato de você não entender The fact that you don't understand não it significa que não sou eu, o Senhor, que estou doesn't fazendo. mean I'm not doing it. Então, se você não quer apoiar, So if you don't want to support it, pelo menos não rejeite. at least don't reject Se it. você não quer dar If suporte, you don't want to give support, pelo menos não lute contra. at least don't fight against it. Porque no final do dia, Because the end of the o day, fruto mostrará a verdade daquilo que Deus está fazendo. the fruit will show the truth of what God is Porque doing. a árvore não é conhecida senão pelo seu fruto. Because the tree is known by its fruits. Quando nós pulamos na frente, queremos tirar conclusões precipitadas. We jump ahead and want to make precipitated conclusions. Nós fazemos isso a partir de um julgamento, de um conhecimento adquirido que nós temos. We do that coming from a place of judgment, of a knowledge that we have. Eu não quero aqui dizer para você que o que você sabe e o que você conhece não é I importante. don't want to tell you that what you know isn't important. Mas eu quero só te lembrar que tudo que você sabe, que tudo que você conhece, tudo que você já viu, But I want to remind you that everything that you know, everything you've seen é nada is nothing diante daquilo que Deus é capaz de fazer. compared to what God can do. É nada It's nothing diante daquilo que Deus é capaz de fazer. compared to what God can do. Que nesta tarde, que nesta manhã, May in this morning nós possamos entender isso. we understand. Possamos nos colocar nesse lugar de May dependência. we place ourselves in this place of dependence. Nesse lugar de não saber, In this place of not knowing, para realmente confiar o saber nas mãos do to Senhor. truly trust the knowing in His hands. Não sei se Deus vai te enviar na casa de Cornélio. I don't know if God's going to send you to Cornelius's Eu não house. quero citar aqui possíveis cenários que Deus possa te enviar. I don't want to tell you about possible scenarios that Eu não God quero can send citar you. aqui possíveis grupos de pessoas que Deus possa trazer e criar um mover sobrenatural na vida delas. I don't want to give you possible groups of people that God can bring in supernatural movement Que hoje in their tudo é lives. complicado quando você fala. Se eu falar, pode ser derrubado até essa mensagem no canal. Because everything is complicated today. It can even be Eu só taken quero dizer down para on você uma YouTube. coisa. But I want to tell you Não se something. limite àquilo que você conhece. Don't limit yourself to what Porque you Deus é know. muito maior do que o que você pode Because God entender. is so much greater than what A you graça know. de Deus vai muito além do que aquilo que nós podemos His grace imaginar. goes far beyond what we can Vamos ficar em pé imagine. nesta manhã? Let's stand.